Boa tarde a todos, que a graça e a paz seja com todos. Esse amém está fraco. Os irmãos concordam que a graça e a paz seja com todos? Então recebam. Pelo seguinte, se vocês não recebem, ela volta toda para mim. Eu não quero ser egoísta. Eu quero que vocês recebam graça e paz multiplicada. Amém? Paulo, aliás, Pedro fala sobre isso no início de sua carta ali, primeira e segunda carta. Então vamos agradecer a Deus por tudo, entendendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E quem ama a Deus vai dar um jeitinho sim e não vai perder o culto. Amém? Então é a prova até para ver como é que está o nível de amor a Deus. Porque trocou horário, não vem mais? Então o nível de amor a Deus é fraco. Amém? Se quem você ama mudou o horário que você tinha, algo importante, e o que você faz? Porque mudou o horário, não cumpre? O que os irmãos acham disso? Vamos, antes de orar, se você concorda, repita comigo. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Sim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? E desses limão aí preto que estão querendo dar para todos, vamos fazer lindas limonadas. Amém? Porque quanto maior o preço que a gente paga para a gente ser fiel a Deus, maior será a recompensa. A bênção de Deus é uma recompensa que Deus dá para quem procura corresponder ao seu propósito. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por este tão belo dia, por tudo que neste dia o Senhor tem nos oportunizado. Obrigado pela liberdade que ainda temos de estarmos reunidos para louvar e para te adorar, e também para nós nos colocarmos diante da tua palavra e aprender lições e também fortalecer o nosso espírito. Muito obrigado. Obrigado por cada vida que aqui tem vindo, pois se aqui estão, é a manifestação do amor que eles têm para contigo também. Nós como igreja queremos abençoar a todos e também abençoar os lares que estão conectados, fazendo de sua sala um santuário também de louvor e adoração a Ti. Nós pedimos, Pai, a ação do Teu Espírito, que o Espírito do Senhor encontre liberdade para trazer todas as lições e aplicações práticas da palavra para a nossa vida, para, ó Senhor, nos ajustarmos, Senhor, e tirarmos o melhor de cada circunstância que enquanto estivermos nesse mundo tenhamos que passar. Queremos abençoar a todos, levando todo pensamento cativo e anulando todo sofisma que o inimigo tem colocado nas mentes, adoentando as mentes e perturbando as pessoas. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito de pânico, de medo, essas neuras negativas que contaminou muita gente, que isso tudo bata em retirada e comece a enfraquecer. Em nome de Jesus, abençoamos a todos, pedindo, Pai, que a Tua palavra ilumine todas as áreas do nosso ser e que saiamos daqui, Senhor, melhor do que temos chegado. Em nome de Jesus, quero abençoar a todos. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno.
Aleluias. Fiquem à vontade. Estamos todos na presença de Deus. Louvamos ao Senhor, e a própria palavra nos ensina que devemos dar graças por tudo. A minha vida espiritual começou a ter melhor proveito quando, à medida que eu fui entendendo melhor a palavra. Bom, eu vou pegar 2 textos apenas, que nós temos que ver como esse texto funciona. Quero dizer para todos, quando interpretamos a palavra da maneira certa, a palavra funciona. A palavra traz resultados. O primeiro texto, nós citamos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E em Eclesiastes 3:11, a primeira parte do versículo diz: tudo fez formoso em seu tempo. Tudo é belo no seu tempo. Tudo coopera para o bem. Tudo se torna belo no seu tempo. E agora nós precisamos entender, amados, que às vezes a coisa não é bela para a alma, mas é bela para o entendimento. Não é bela para a alma, mas é bela para o coração. Assim como para se termos uma saúde saudável, uma vida saudável, uma saúde boa, não se deve comer só o que se gosta, porque quem come só o que gosta, acaba estragando a saúde. Quem faz só o que gosta, acaba se corrompendo, se viciando e destruindo seu futuro. Amém? Como é que nós vamos saber? Como é que a pessoa sabe que sabe se não for provada? Amém? Ou, qual é a prova que podemos dar que amamos a Deus, se diante de qualquer circunstância, se muda o comportamento, o compromisso, os hábitos do relacionamento com Deus? Amém? A palavra não pode se contradizer. Minha vida começou a ter uma melhor consistência de resultados quando essas verdades desceram ao meu coração, como diz o gaúcho, quando a fichinha caiu. Mas se Deus fez as coisas belas, tudo é formoso em seu tempo. Agora vamos ver, põe o verso 1 desse capítulo aí. Aí fala da roda viva da vida, que tudo tem a sua ocasião própria, tudo. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E observem agora, tempo de nascer, é lindo, porque eu não vi ninguém, quando vê uma criança nascida, achar feia. Ninguém disse. O máximo que eu vi alguém dizer, ela é diferente, ou se parece com o pai, quando é feia demais, né? Amém?
Então, o tempo de nascer. E agora? O que diz o verso 11 mesmo? Como é que começa o verso 11? Tudo fez formoso em seu tempo. Volte primeiro. O tempo de morrer é formoso? É. Para mim será o melhor, será o dia da minha maior vitória, dia da minha morte. A morte para o salvo é o dia de sua maior vitória. Ou não? Os irmãos creem na Bíblia? Quantos creem na Bíblia? Levanta a mão. Por que tem medo de morrer então? E aí, queridos? E aí? Explica isso. Parece que é. Vamos ver. Eu tenho uma mensagem aqui, mas eu acho que não é essa aí para hoje. Mas ela está na fila. Há dias que o Espírito põe ela na fila para a gente tratar esse assunto. Então, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, e aí vai indo, né? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de rir, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. E quero ver os gremistas e colorados entender esse tempo essa semana. Está aí, é a roda viva do tempo, e não adianta querer mudar. Então quem perder vai ter que, eu vou ter que entender que ninguém, que diz o próprio profeta Jeremias, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se o ser humano quiser se gloriar para não se decepcionar, glorie-se no Senhor. E fala também o rei Salomão, ele diz assim, que a vitória não é do mais forte, a riqueza não é do mais sábio, tudo depende do ocaso, tudo depende da circunstância. Amém? Então podemos ver, olha o que tem de gente com nível acadêmico bem formado, e não se achou em nenhum trabalho ainda. E o que tem de pessoas que nem sequer concluíram o ensino fundamental, e tem milionários e bilionários nesse nível. Amém? Mas por que tem pessoas que estudaram e não conseguiram trazer para a prática o saber que têm? Porque o próprio ser humano, ele tem capacidades dentro de si, que é ele que tem que tirar para fora, é ele que precisa desenvolver, se conhecer e desenvolver suas capacidades, seu autogoverno, ter domínio sobre suas emoções,
domínio sobre suas vontades, ter gestão, que você mesmo se obedeça. Você já ouviu isso? De você mesmo se obedecer a si? Porque a maioria é desobediente para si mesmo. Hoje eu vou fazer tal coisa. Faz? Se não faz, por que não faz? Por que não fez? Porque ele é me ajudem, estão aí? Quem não faz o que promete, ele é desobediente consigo mesmo. Amém? Está vendo que a derrota do ser humano começa com ele mesmo, dentro dele? Que nem ele obedece o que ele planejou para ele? Que Deus tenha de nós misericórdia, e Ele tem. Então, queridos, por isso que essas medidas são boas. Para mim tem sido bom, porque dá para a gente ver quem ama a Deus, dá para a gente ver quem tem autogoverno, dá para a gente ver quem é responsável de cuidar as suas 3 áreas. Quer ver uma coisa aqui, amados? Quem lê Bíblia conhece a história. Agora vamos pensar um pouquinho em Israel. Dias ou meses que antecederam a libertação do Egito. Que eles clamaram por um libertador, Deus levantou Moisés. E Moisés se apresenta a Faraó pedindo para libertar o povo, para o povo louvar a Deus. Porque estavam lá num regime que o Deus do Egito era o Deus Sol. Adoravam o Sol. E outras entidades. E o povo clamava a Deus. E Moisés chega então, pede para Faraó liberar o povo, para o povo buscar a Deus, o povo louvar a Deus, adorar a Deus. E Faraó não quis. E pela insistência de Moisés, de libertar o povo, para o povo adorar a Deus, porque o ser humano foi criado com este propósito. Põe ali Efésios 1, versículo 4 a seguir, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para que mesmo? Que ele nos elegeu antes da fundação do mundo? Para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente através de Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, com o propósito de sermos louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperados em Cristo. Amém? Se você não louva, por que tem um salmo que diz, se não me engano, é o último versículo do salmo lá, 150 ou uns abaixo, que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? E no Salmo 115, diz que os mortos não louvam ao Senhor, mas nós, os vivos, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. É dentro daquele salmo que está esse texto. Como não, eu estou falando não o que eu preparei, mas o que o Espírito está me dando, então eu sei onde é que está, mas pode estudar o salmo lá que vai encontrar. Então, meus amados, o ser humano foi criado, olha ali, Salmo 115, versos 17 e 18, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. E o que mais? Louvai ao Senhor. Então, quando a pessoa louva a Deus, está dentro do propósito. Você não parou alguma vez só para observar as aves? Para quem que elas cantam aquilo? O cântico delas. Foram criadas para louvor. E tem mais um adendo aí, que a única criação que Deus criou com capacidade assim, com entendimento, é o ser humano, com livre-arbítrio, e com existência eterna, é o ser humano. E parece que o ser humano é o que mais tenta fugir do propósito para o qual foi criado. Tudo que foi criado, a natureza, tudo faz parte de um sistema de sustentabilidade, de conservação, de perpetuação e de equilíbrio. Um ecossistema de equilíbrio. E a única criação que está num desequilíbrio é o ser humano. Eu não conheço alguma espécie que dentro de sua espécie, ela se devora entre si, que mata. O ser humano, aliás, os animais, eles matam porque eles é uma cadeia, que um sobrevive da outro. E o ser humano, quando mata, é para quê? É para comer? É para alimento? E quando uma mãe mata um feto no seu ventre, é para quê? É para não dar o que comer. Mas não é isso que eu ia falar, mas alguém precisava ouvir também. Então, queridos, nós fizemos parte de um propósito divino. E a prova, queridos, de que amamos a Deus, não é quando tudo vai bem, é quando as coisas parecem serem
diferentes. Porque as provas nos aprovam, as provas qualificam, aperfeiçoam, faz com que a pessoa suba um nível, conquiste um grau, construa mais experiências e aprenda coisa nova. Então, meus queridos, essas são verdades, e para nós endossar, mostrando, vamos pegar primeiro um texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo, já vamos chegar lá, a partir do verso 51, aliás, a partir do verso 50. Quantos creem na vida eterna? Quantos querem ir para o céu? Amém? Quantos estão preparados? Quantos querem ir? Todos querem ir para o céu. Mas agora, quantos querem ir agora? Hoje. Tem pessoas que preferem ir porque tem tanta coisa para fazer que preferem já desaparecer para não precisar fazer. Tanta dívida para pagar, que se eu for, está resolvido, né? Não, mas não é isso aí que eu quero falar. Mas olha o que diz ali, ó. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue. O que significa carne e sangue? Este corpo carnal, que mesmo sendo um corpo carnal, mesmo sendo sangue, a vida de Deus está no sangue. E carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção irá herdar a incorrupção. E o verso, e eis aqui vos digo um mistério, nem todos morreremos. Esse dormiremos significa morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quem não morreu e quem morreu. Todos nós seremos transformados. Se eu morrer antes do arrebatamento da igreja, quando Jesus então, ouvindo o toque da trombeta, porque é Deus que dará ordem ao arcanjo, e o arcanjo tocará a trombeta, e os que dormiram em Cristo, que estavam em Cristo, que morreram sendo seguidores de Cristo, ressuscitarão primeiro. Mas essa ressurreição já será uma ressurreição com um novo corpo, transformados. Vão sair da sepultura transformados, não mais corpo carnal, não mais sangue e carne, mas corpo espiritual. E o corpo espiritual não será sujeito à gravidade, não sofrerá canseira, não será corruptível, será um corpo incorruptível, que não sentirá canseira, nem dor, nem a velhice irá desgastar. Esse é o. E agora, quem é que crê nisso, que já não gostaria de estar revestido já da incorruptibilidade, da imortalidade, porque esse corpo transformado será estaremos recebendo um corpo incorruptível e imortal. Você sabe o que significa
imortal que nunca irá morrer. Eu acho engraçado que as pessoas recebem a Jesus, foram ressuscitados porque estavam mortos nos delitos e pecados, e mesmo estando seguindo a Jesus, tem medo da morte. Por quê? Tem medo da morte? Porque eles não querem serem totalmente de Deus, querem as benesses de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Querem ser guardados e protegidos, mas não querem serem dirigidos. O próprio Salmo 23, ele é muito prático, que diz: o Senhor é o meu pastor, e eu tenho que buscar a minha benesse. Quero dizer, quando o Senhor é o pastor, nada. Mas sabe quando que o Senhor é o pastor da pessoa? Quando a pessoa se deixa levar. Leia todo o Salmo. Esse pastos verdejantes significa instrução da palavra. Águas de descanso é a ação da palavra, a ação do Espírito de Deus na vida. Padrões ou cajado da justiça, que a gente aceita ser corrigido. A gente, quando é dirigido pelo cajado do Senhor, a gente pratica o que deve, não o que gosta. Cumpre os deveres. E é no cumprimento dos deveres que vem os direitos, as recompensas, que vem as colheitas. E aí mostra coisas interessantes, e ainda ele diz, quando o Senhor é teu pastor, que Ele guia você a pastos verdejantes, a água do descanso, e aí o caminho da justiça. Aí ele fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Os irmãos sabiam que aquilo que a gente teme acontece? E eu vou mostrar coisas bem simples. Pessoa que tem medo de cachorro, o cachorro não vem contra ela? Sim ou não? Que Deus, os mais experientes aí, sim ou não? Tudo que você tem medo se torna maior que você. E aí eu já não tenho explicação. Quando uma mulher tem medo de barata, aí eu já não tenho explicação. E o pior que eu já vi, pessoa que tem medo de barata, a barata então vem, aí a barata vem. Mas quando a pessoa não tem, ela escapa pela vida. O próprio sábio Jó, ele disse: o que eu mais temia me aconteceu. Agora eu pergunto para você, o que você teme? O que você teme? Qual é a área da sua vida que você sabe que é uma porteira aberta? É uma fraqueza que tem. Procure ver como tratar. Amém? Que Deus continue tendo de nós. Volte lá para 1 Coríntios 15, 51. Põe 52 agora. Que ele diz: sabe quando vai acontecer essa transformação? Nem todos vamos dormir ou morrer, mas todos nós seremos um dia transformados. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, que não vai dar tempo de se arrepender, nem pedir perdão, e nem querer fazer uma reflexão. Num momento, como é que é? Em que velocidade será esse momento? Como é que é o piscar de olho? Você consegue ver? Para quem está cansado dá para ver, abrir e fechar.
Mas para quem está bem ativo, não se vê quando pisca. Sim ou não? Por exemplo, você vê nascer o relâmpago? Não. O raio, você ouve o estrondo depois que caiu. Depois que já fez o estrago, aí ouve o barulho. E será mais ou menos assim. Este momento, essa metamorfose da mudança de corpo, será mais ou menos assim, a ressurreição. Então, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí, como é que vamos declarar? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque no momento que a pessoa morre, selou o estado dela, não vai melhorar e nem piorar. Selou. A hora que o meu espírito sair do meu corpo, eu vou cair num estado de um sono profundo, que vou ser acordado pela trombeta de Deus. Enquanto aquele que dorme em Cristo, nada vai interferir, nada, ele não vai poder corrigir, e também não vai se corromper, não vai melhorar e não irá nem piorar. Ele está dormindo, num sono que será acordado pela trombeta de Deus. Amém? Orar por mortos é enganar os vivos familiares que ficaram. Orar por quem já partiu é continuar enganando quem ainda está vivo. Amém. Amém, amados. Me mostre base bíblica para isso. E a própria Bíblia diz que nós não podemos ir além do que está escrito. Eu já vi muita igreja, nos meus 54 anos de fé, eu já vi muita igreja com muita doutrina nova, que hoje virou em nada. Deus não tem compromisso com o que Ele não falou, e o que Deus falou, e que é importante para a nossa salvação, foram escritas. Por isso que Paulo fala em Romanos 15:4, que ele diz assim: portanto, tudo o que dantes foi escrito, para quê? Para o nosso ensino foi escrito, para quê? Pela paciência e pela consolação proveniente das Escrituras. Observe, a nossa vida, os traumas da nossa vida, são consolados pelo que as Escrituras dizem. Amém? Então é pela consolação proveniente das Escrituras que nós temos esperança, construímos esperança. Voltemos para 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Deixa eu contar uma para os irmãos. Alguém teve uma visão
do diabo planejando destruir uma igreja. E essa pessoa viu como é que o diabo então mandava os emissários dele para destruir a igreja. Mandava os Exu incorporados nas pessoas. E então o primeiro ataque, foram atacar uma igreja, mataram o pastor. E voltaram lá para dar notícia para o chifrudo, para quem deu a missão para eles. E o chifrudo ficou bravo: mas o que vocês fizeram? Nós perdemos ele, porque ele foi morto, ele está salvo. Depois de uma pessoa morta, o diabo não tem acesso. O diabo ainda pode levar alguma vantagem sobre os que estão vivos, que dão lugar para ele, que dão expedientes para ele, que se deixam atingir por ele. Mandou o segundo. E aí, nesse segundo ataque, aconteceu uma briga dentro da igreja, de eles se machucarem, mas depois de tudo ainda se consertaram, e achavam que tinham feito uma grande obra para o chifrudo. E o chifrudo xingou eles e: vocês são uns atrasados, uns burros. E aí mandou uma terceira comitiva. Eles entraram na igreja, aqueles demônios, e começaram a fazer fofoca, falar mal desse, da moral daquele outro. E eles se incorporaram em alguns que estavam lá. E quando a liderança viu que até os demônios apanharam, e chegaram lá decepcionados, porque se achavam frustrados na missão que ganharam, porque chegaram até machucados de tanto apanhar no meio dos crentes. E o chifrudão fez festa: não, é isso aí que eu quero. Olha, parabéns pelo grande trabalho que vocês fizeram. E qual é o grande trabalho do diabo dentro das igrejas? Fofocas. Estarem falando mal desse, falando mal daquele. Estar querendo julgar o pecado desse e o pecado daquele. Acusar o pecado desse e o pecado daquele. Amém. Muita gente subestima. Por isso, queridos, sabe por que o diabo tem deixado as pessoas em casa? Porque elas estão com medo da morte. A morte já foi vencida. E aquele que está em Cristo já venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E olha aqui, no que a morte, ela é um estrago. Sabe quando que a morte é um estrago? Próximo versículo. A força da morte, o aguilhão da morte, o que é mesmo? Pecado. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque ainda não venceram o pecado. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque não aprenderam ainda a tratar a causa do seu pecado.
E a pessoa que não aprendeu tratar a causa do seu pecado, está procurando pecado na vida dos outros. Qual é a força da morte? É o pecado. E qual é a força do pecado? A lei. A lei diz não pode. Mas a graça diz, Jesus perdoa. Amém? A lei não perdoa, a lei acusa. Mas Jesus não acusa, Ele perdoa. Agora, você escolhe, você quer a religião ou quer o reino de Deus? A religião ainda está fundada na lei. O reino de Deus está fundado na graça. E a maioria dos que se dizem cristão não sabem se estão na lei ou na graça. Não, eu quero graça para mim porque eu quero perdão. Mas eu quero lei porque se eu não aplicar a lei, se eu não cuidar da vida dos outros, como é que vai ser daí? Eu não tenho o que fazer. Não é assim? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, vamos lá, o que tem mais aí? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, você não precisa mais pagar pelo seu pecado, porque Jesus já pagou. Jesus Cristo pagou o preço. Só reconheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E aí então depois Ele convida, ó. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E agora vamos lá falar um pouquinho depois da morte. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, desde o verso 1, parece que é? É. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, sabemos que este corpo, no qual é a habitação do Espírito de Deus, do meu espírito e da minha alma, da minha consciência e razão, e se esse corpo se desfizer, o que significa? Quando chegar o dia de morrer, ele se desfez, não é mais habitação. A hora que sai a vida do corpo, o espírito não fica nele, nem a alma fica nele, nem a consciência fica nele. Não, ele veio do pó e ao pó vai ter que retornar. Mas a alma e o espírito vão ficar num estado de repouso, dormindo com o Senhor, até a hora da trombeta ser tocada. E aí, quando for tocada, a comparação desse corpo que é tão vaidoso, que a pessoa investe tudo no corpo, alimentação, vaidades, cuidados e coisas e tal, é comparado a uma casa terrestre, enquanto está aqui. Mas quando ressuscitar, ele será comparado a um edifício. Edifício. E olha a diferença que existe em uma casa de chão, uma casa
com um edifício. É uma diferença muito grande. E esse edifício não foi feito por mãos, ela é eterna, e será para sempre nos céus. Vamos adiante. Pois nesse tabernáculo, pois enquanto estamos nesse corpo, nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação que é do céu. Nós estando nesse corpo, nós temos saudade, ansiedade, nos angustiamos. Tem uma tradução que diz: nós nos angustiamos, nós gememos. Mas é aquele gemido, é aquela angústia pela perfeição, pela incorrupção. Lembro-me, no passado, 40 e tantos anos atrás, que essas verdades não estavam tão claras no meu entendimento, que eu estava na luta de crescimento e de vencer o pecado, e chegava um momento que fracassava, que a gente queria não ceder, e quando via, cedeu. Não queria perder o controle de si, quando via, perdeu o controle de si. Então, aquele que já provou as coisas de Deus, ele geme, porque ele quer ser perfeito. Enquanto estamos nesse corpo, não há perfeição. É muito difícil se manter irrepreensível, é muito difícil se manter incontaminado, incorruptível. É difícil, porque esse corpo tem a natureza terrena, adâmica, hereditária.